Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, no nosso canal, que está ajudando muitas pessoas, ainda bem, né? E vamos falar sobre algo muito importante, vamos falar sobre o medo. O medo que muitas vezes nos paralisa, muitas vezes nos impede de tomar decisões. O medo que pode vir de várias fontes, pode vir de algo que seja para nosso pensamento sobrenatural, mas como pode ter o medo daquele medo de arriscar, medo de falar, medo de se expor, esse medo que muitas vezes nos impede de dar passos à frente. Vamos falar sobre o medo. E o medo, minha gente, ele vem contra o que o cristão prega. Porque o cristão, ele é fundamentado em duas coisas. Primeiramente, a fé. Mas a fé em quem? A fé no sobrenatural. A fé em Deus, a fé em Jesus e tudo que ele deixou. A fé, como nós aprendemos. E fé, você pode ter fé em várias coisas, né? Mas a fé do cristão é a fé em Deus, a fé no que a gente chama de sobrenatural. Eu falei que eu sou um homem de exatas também, né? Mesmo que eu sou advogado, eu sou professor. E como professor de física, tem as leis naturais. Então a gente está num mundo, mas a fé, ela está entre um lado e o outro. E o medo, ele vem contra o que o cristão prega. O cristão é um soldado em tempos de paz. Quando a gente vê, por exemplo, na marcha, o soldado está marchando, está na paz, mas ele está preparado. Assim é um cristão. O cristão está preparado para as lutas, para as dificuldades, para enfrentar até mesmo o inimigo, nosso inimigo, que é o adversário, Satanás, o demônio. E quando enfrentamos o mal, o demônio, nós pensamos não aquela coisa bonitinha, mas é preparar para que ele apareça na pior maneira possível. Embora muitas vezes ele é astuto e ele faz que a gente não acredite nele para ele poder agir. Ele quer agir no invisível, né? Mas o medo, minha gente, a gente vence como? Com oração, com persistência e, se for preciso, como muitas pessoas têm aquele medo que já vai enraizado e vira psicológico, né? A gente tem que procurar um profissional. Deus constituiu um profissional para nos ajudar. Agora, no medo sobre o sobrenatural, não tem que ter a razão, não tem que ter medo. Temos que ter a fé. Jesus, em João, no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, fala: "Neste mundo havereis de ter tribulações. Coragem, eu venci o mundo." Então, minha gente, nós temos que ter coragem. Nós não podemos ficar acuados. Nós não podemos ficar receosos. Temos que enfrentar. Não tenhamos medo de falar, não temos medo de expor, nem temos nem medo de anunciar o Evangelho. Porque Ele morreu na cruz para nos libertar. E não teve medo nenhum. E a mãe dele também, quando falou o seu sim, ela poderia até ter medo do futuro. O que será? Imagina viu um anjo. Ela viu um anjo que a saudou. Muitas pessoas já correriam no lugar dela, né? E ela foi corajosa, não teve medo e deu o seu sim. Então, minha gente, que possamos ser como Jesus, como a sua mãe Maria, como tantos santos que passaram, corajosos, valentes, e que, se você tem medo, é hora de pedir a Deus a porção do Espírito Santo para que tenha coragem. Inclinai-vos para receber a bênção, farei uma breve oração. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, entregamos esses teus filhos. Retire deles todo o medo, todo o receio. E repita comigo: eu, fala o seu nome, renuncio a todo medo e me visto e me revisto no sangue de Jesus. Sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vivei com alegria. Até a próxima, gente. E com coragem, sem medo de ser feliz. Até a próxima.